Nós trouxemos para nossa reflexão esta noite do Livro dos Espíritos, o livro 2º, aonde fala o objetivo da encarnação. Allan Kardec pergunta assim, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Por que a gente encarna? E os espíritos responderam a Allan Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente vai passando por várias experiências, né? Conforme a encarnação, a gente vai passando por essas experiências e vamos adquirindo também compreensão, né? E evoluindo, tanto intelectualmente como moralmente, né? E não é só também aqui na Terra, que ele fala aqui, é para a criação de Deus. E a gente sabe que esse mundo aí, né, é infinito. Se a gente olhar para o céu, a gente vai ver que é a perder de vistas, né, o mundão aí fora. E nós estamos justamente para cada lugar que a gente participar, né, encarnar, a gente vai adquirindo então essa experiência e fazendo parte com Deus, ajudando também, né, na criação de Deus. Então, por isso que nós temos essas encarnações. Aí, Allan Kardec comenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário à natureza. Então, a gente também faz parte, né, de tudo isso, dessa criação de Deus, né? E a gente está aqui para servir também, né? E aí, na questão 133, Allan Kardec perguntou assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Porque a gente viu lá, né, anteriormente, no Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, né? Mas aí cada um tem o seu aonde se encontra na evolução, né? Aí ele está perguntando então, como que faz aqueles que já logo entenderam, né? E já começaram a praticar o bem, né?
eles necessitam também das encarnações, das várias e sucessivas encarnações. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Então, quer dizer que a gente vai passar por todas as experiências, né? Mesmo que a gente siga mais rápido no caminho do bem. A gente vai passar por todos os sofrimentos que os outros vão passar, a gente também vai passar. Aí tem uma outra pergunta dentro dessa. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Né? Aí ele ficou em dúvida, né? Mas como? Se o espírito já é bom, por que ele tem que passar por todas essas experiências, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, se a gente já é melhor, aquilo que seria sofrimento para os outros, para nós não vai ser sofrimento. Então, a gente vai passar por aquelas situações, mas aquelas situações não vai ser tão penosa. Seria isso. Então, a gente vai passar por todas as situações, mas se você já é bom, você não vai tirar de letra, como diz, né? Na linguagem popular. Aí nós trouxemos, então, para a gente refletir mais um pouco, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, explicado pelo Espírito de Emmanuel, a lição número 6, que chama Aceita a Correção. Paulo escreveu ao Hebreus, capítulo 12, versículo 11, o seguinte: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nesse capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, é onde Paulo fala que somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? E que devemos jogar fora todo o pecado que nos assedia, e que, a exemplo do Cristo, não devemos cair em cansaço, nem nos desfalecermos em desânimo, né? Que Deus é um Pai que nos corrige, pois todo pai corrige o filho. Se não corrigisse, seríamos um bastardo, né? É igual os pais aqui na Terra, né? Eles têm que corrigir as tendências más dos filhos, né? E aí ele diz esse versículo: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aí vamos ver o que Emmanuel fala sobre esse versículo. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Quando a terra
tá lá, que a gente passa o arado, né? A gente rasga a terra, né? É como se estivesse machucando a terra, né? Mas aí você afofa a terra e joga a semente, é onde frutifica, né? Onde brotam flores, onde brotam frutos, né? A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Então, a árvore, né, quando você poda, quer dizer, você está, né, machucando ela, cortando ela, né? Mas esse ato vai fazer com que ela, depois de algumas semanas, apareça, né, mais brotos ali, vai crescendo mais bonito, né? A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Então, a água começa lá na fonte, né? Parece que está tão aconchegante ali, né? Pequenininha ali, juntinha com a natureza, mas ela tem que correr, né? Ela tem que correr mundo afora, e vai correndo, vai para, né, um riacho maior, depois para um rio, para desaguar lá no mar, né? Então, ela partilha com a grandeza do mar. Aí, então, Emmanuel continua. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Né? Assim como existem esses exemplos na nossa natureza, nós vamos agora passar para o nosso exemplo. Né? A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Né? Quando a gente é corrigida, ninguém gosta, né? Criança que o diga, né? Quando leva uma bronca do pai, da mãe, já chora, esperneia, né? Mas se não fosse essa corrigenda do pai e da mãe, como que ela cresceria? Como é que essa criança, né, iria depois melhorar e virar um adulto sem problemas, né? Que contribua com a sociedade, não é mesmo? Então, essas corrigendas é desagradável. Né? E a vida também faz isso com a gente. Né? Muitas vezes a gente recebe essas corrigendas e a gente não gosta. Né? Fica triste, né? Quer deserdar a Deus. E Emmanuel continua. A terra, a árvore, a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Quer dizer, nós temos, né, inteligência para entender todo esse processo, né? O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Então, não adianta a gente querer fugir dos nossos problemas, né? Da corrigenda que Deus está nos dando. Né? Nós temos que aprender a lição. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito.
surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Então, né, raramente a gente consegue receber essas corrigendas, né, de bom grado. Geralmente a gente fica muito triste, muito revoltado, né, e não quer agradecer, né, essas corrigendas. A gente fica querendo resolver, mas elas estão aí justamente para que a gente possa aprender a lição. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete a aproveitar. Então, por isso, né, que muitas vezes, pode ver, não tem ninguém que não tenha problema, né? Pode ser o rico, o pobre, várias raças, seja quem for, né, que a gente acha que a pessoa, olhando assim, falando, essa pessoa não tem problema, não. Tem muito dinheiro, tem saúde, mas é que a gente não sabe o íntimo de cada pessoa, né? A gente não sabe o problema que ele está passando. Então, esses problemas, essas dores, vêm justamente para que a gente possa tirar a lição, né, que está nela, né? Procurar, então, no íntimo da gente, prestar atenção e ver aonde que será que eu tenho que aprender desse problema que eu estou tendo. Alguma lição tem, né? Então, é isso que o Emmanuel está nos aconselhando, para que a gente aproveite essa dor, esses obstáculos, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E nós trouxemos também, para que a gente possa fixar melhor, né, uma história do livro Alvorada Cristã, psicografia de Chico Xavier, contada pelo espírito Enéio Lúcio. Chama-se O Burro de Carga. É até uma historinha que a gente usa até na evangelização infantil, né? No tempo em que não havia automóveis na cocheira de famoso palácio real, um burro de carga curtia imensa amargura, em vista das pilhérias e remoques dos companheiros de apartamento. Então, ele era assim, né, o humildezinho dos cavalos, né, da raça lá, e todo mundo, então, só falava mal, né, pilhava ele. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe que se fizera detentor de muitos prêmios. E disse orgulhoso: triste sina que recebeste, não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis. Então, o cavalo árabe estava todo pomposo, né? Que ele era bom na corrida. Então, as princesas, os reis, né, elogiavam muito ele, né? E aí começou a fazer pouco caso do burro. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa,
Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça? Né? Então, o potro também, né, em inglês, já tirou a casquinha dele, né? Como é que um burro de carga vai entender? É o gosto da caça. O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou: há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Então, esse cavalo húngaro já, né, começou a falar: não, esse burro aí, nem para dar um coice no amansador, que, né, queria amansar ele. Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade: lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal. E desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite, mas se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência. Pinoteio e sou capaz de matar. Então, esse jumento espanhol também, né? Se fosse hoje, essa história já diria que estão... qual é a palavra que se usa? Bullying. Estão fazendo bullying para o burro de carga, né? As observações insultuosas não haviam terminado, quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças. Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: não prefere o árabe, majestade? Não, não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior importância. Aí o rei acabou, né? Acabou com ele. Não quero potro inglês? De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não deseja um húngaro? Não, não. É bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. Então, você vê que é o ângulo que se vê, né? O jumento serviria, insistiu o servidor atencioso. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Estava difícil de escolher, né? Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou: onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou entre os demais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora. Mandou ajaizá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. Então, muitas vezes, aos olhos do mundo, né, esses outros cavalos que eram, né, vistos tão bonitos, altivos, né, era da caça, era da corrida, era, né, parecia ser até melhor, mas
para confiar o filho do rei, né? Quem que o rei preferiu? É aquele humilde, que já sabia servir, né? Então, é justamente isso, né? Na realidade, a gente quer estar aqui na Terra para ser servido. E, na realidade, não é para ser servido que a gente veio. É para servir, né? E para servir, a gente tem que ser humilde, né? E é uma coisa muito difícil da gente adquirir, né? Que é a humildade. A gente quer ser reconhecido, né? Tem orgulho ainda, a vaidade, né? Tantos sentimentos que a gente ainda carrega dentro da gente e que a gente não consegue desvencilhar, né? A gente vai andando a passos lentos, mas, como diz o Emmanuel, né? Vamos aproveitar, né, essas oportunidades que a gente tem de corrigenda para melhorarmos cada vez mais, né? E agora a gente está numa corrigenda assim coletiva, né? Com essa pandemia, é uma corrigenda coletiva. Não importa, né? Se tem dinheiro, se não tem, se tem saúde, se não tem, todo mundo está no mesmo barco. E qual será a lição que nós temos que tirar, né? Cada um vai se colocar, né? Vai entrar no íntimo para tentar ver qual será a lição que Deus quer que a gente aprenda. Então vamos encerrar a nossa reflexão desta noite, fazendo uma prece novamente. Vamos fechar os nossos olhos. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essas lições que pudemos refletir. Apesar de sabermos de muitas delas, quando deparamos com os nossos problemas, temos a tendência ainda de revoltarmos, ficarmos tristes com o sofrimento, com a dor. Que nós possamos, Senhor, recebê-las como uma mestra que nos ajuda a impulsionar para a frente. Pedimos também, Senhor, aos que mais sofrem, que as suas bênçãos possam ser derramadas a todos eles, que eles possam ter forças, coragem, firmeza, clareza, luz, para continuar a luta, que não desistam, que tenham ânimo para vencer todas as vicissitudes. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.